cockpit. Vocês entenderam? Da onde que vem esse negócio de manutenção centrada na confiabilidade? RCM. Então, fazer uma abordagem estatística das falhas, né? Por quê? Porque ela não tem um padrão identificável. É aleatório. E se é aleatório, né? Alguns chamam de Weibull, e eu não sei falar inglês, é Weibull, né? Consegue, né, fazer uma identificação de falhas aleatórias, né, predizendo o período de troca desse componente. Só que agora que vocês, cara, na boa, agora que vocês têm que se dar de conta do seguinte, cara. Eu acho muito difícil que alguém consiga citar 20 componentes com esse tipo de comportamento na indústria. Um exemplo desse modo, agora, nós vamos chegar lá, boa, isso aí, vamos lá, um exemplo. Qual? Tu tá falando do catalético, do abrupto? Vamos pensar. Vamos tentar responder a pergunta do Iago. Vamos citar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo da indústria que ele não é qualitativo, ele é quantitativo. Ele não é qualitativo, ele é quantitativo. Tu pode usar a simulação, né, com roletes de carga e retorno. Tu pode usar. Mas por quê? Porque são 10 mil, 15 mil roletes. Ah, mas é rolamento, Bruno. Eu sei, mas é inviável tu acompanhar a vida de cada um. Tu não tem gente, o custo não vai. Não. O custo, de certa forma, ele não compensa tu acompanhar a vida útil de, sei lá, 1 milhão de roletes de carga. Então tu consegue, né, fazer uma abordagem estatística disso. Outro exemplo. Toda a indústria, o melhoramento, né, da confiabilidade da indústria aeronáutica foi feito baseado nisso. Por quê? Porque o RCM, né, ele nasceu em projetos, ele não nasceu em manutenção. A manutenção centrada na confiabilidade, né, que depois virou manutenção centrada na confiabilidade, e depois teve o RCM2, né, que derivou nisso, né, são melhorias no projeto, né? Não é uma melhoria no... como é que eu digo no projeto, pessoal? É tu volta para lá. Na ideia da tua máquina e modifica no projeto a tua máquina. Tu não modifica ela com estratégias de manutenção. Porque o que acontece? Pensa o seguinte, eu tenho um componente. Agora, por que é tão complexo essa questão, assim, que eu acho que é importante a gente voltar aqui? Porque tá boa, essa imagem tá toda errada mesmo. Mas por que essa questão ela é tão complexa? Porque é o seguinte, cara, tu vai ter que montar uma população para estudo e tu vai ter que induzir a falha. Tu vai ter que colher o número de sobreviventes e até morrer todo mundo. O que é morrer todo mundo? É falhar todo mundo. Então tu tem que pegar o componente, induzir a falha, ele induzir, e aí tu vai ver, né, o padrão de falha que tu identifica ali. Se ele não cair num padrão de mortalidade infantil, que vai ser o tema da segunda aula, né? Segunda parte da aula, mortalidade infantil ou degradação, que tem correlação com o tempo, ele está, né, num padrão de falha aleatória. Se ele está no padrão de falha aleatório, eu não consigo monitorar sob condição. Se eu não consigo monitorar sob condição, não tem manutenção preditiva para isso. Ou vai ser a preventiva, ou vai ser, de novo, né, a redundância no projeto. Ah, mas por que os aviões não caem mais hoje? Claro que não vai cair avião. Falha uma coisa, já tem outra que entra no lugar daquela outra que falhou. Então tem que falhar umas 10 para dar uma M grande, entendeu? Mas só que cada vez que tu adiciona um componente, tu diminui o risco daquela falha ocorrer. Desculpa, tu diminui a probabilidade daquela falha ocorrer. Então tu garante a confiabilidade. Porque a probabilidade de ocorrer foi diminuída. Pensa comigo o seguinte, eu estou falando de avião, e por que isso foi feito em avião?
Porque avião tem gente dentro, cai e morre todo mundo. Numa correia transportadora não tem ninguém dentro da correia transportadora, ao menos não deveria. Mas pensa o seguinte, como é que tu poderia aumentar a confiabilidade do teu carregamento? Pensa que tu... Agora vocês vão entender, ou não, né? O que eu vou dizer. Como é que eu posso aumentar a confiabilidade do meu transporte passageiro? Logo, aumentar a confiabilidade, né, do meu avião que está transportando passageiro. Eu identifico as falhas, né, e avião não se dá manutenção em falha com o avião voando. Tu tem que o quê? Fazer redundâncias. E foi isso que os caras fizeram. Mas eles pegaram a probabilidade das falhas e verificaram que, de todas as falhas que ocorriam, nesses componentes de avião, a grande maioria não tinha um padrão de falha identificável, era aleatório. E por isso que teve o tratamento estatístico, né? E veio tudo isso. Beleza. Agora pensa o seguinte, como é que tu aumenta a confiabilidade numa correia transportadora? Do transporte de uma correia transportadora? Tu bota o dado do lado. O bypass nada mais é do que isso. Se tu pega uma caldeira, a caldeira tá aqui, ela tem alimentação por quantas bombas? Por 3. Só 2 trabalham. Vocês nunca viram isso? Só 2 trabalham. A outra, não pode faltar água para a caldeira. A outra tá ali no stand-by. Que pensou nisso, cara? Sabe quando é que o pessoal descobriu isso, pessoal? Agora vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. A caixa preta do negócio é essa. O pessoal descobriu isso quando explodiu a caldeira, quando deu pau na caldeira. E aí, tu botou lá aquela caldeira com 2 bombas, deu pau na caldeira, o cara pensou, não dá para construir com 2, tem que ser 3. É isso que acontece. Só que a caldeira explodiu uma coisa, o avião caía outra, cara. Então, como é que tu aumenta a confiabilidade no percurso de uma correia, né? Botando uma correia do lado. Mas é viável economicamente? Óbvio que não. Então, a confiabilidade na indústria não é a mesma confiabilidade que as pessoas nos vendem. Análise de Weibull, cara, talvez tu nunca use análise de Weibull. Essa é que é real. Se tu tá na indústria, talvez não. Porque a análise de Weibull exige que seja MTTF. Não é MTBF, não é tempo médio entre falhas, é tempo para a falha. É tempo que vai ocorrer a falha. Não quero me estender muito nisso, mas um exemplo, né, deste modo de falha do catalético, eu acho que em quantidade, né, na indústria que eu vejo é esse. A grande e também de componentes elétricos, né? Quais componentes elétricos, né? A bomba elétrica, a bomba e a reserva entram automaticamente, exatamente. Mas isso é uma melhoria. Eu acho que quem viu a aula de ciclo de vida de um ativo entendeu bastante isso que eu vou dizer. Mas isso é uma melhoria no ativo. Não importa se é uma melhoria de manutenção ou de projeto, melhora o ativo, isso é melhor para a empresa. Por isso que a gente não pode ficar bloqueado só dentro da manutenção. Mas, né, eu não sei, um exemplo, né, vamos pensar, na indústria. Cara, um sensor elétrico, talvez. Uma contactora não, uma contactora tem número de batidas, né? Mas é meio que ela é bem confiável. Mas a grande maioria das falhas cataléticas elas estão relacionadas a... Cara, eu tinha acho que um exemplo disso aqui, cara, peraí. Eu tinha botado no slide. Elas estão relacionadas com... com equipamentos elétricos. Deixa eu ver aqui se eu acho um exemplo. Aqui, ó. Ruptura de ligação elétrica, consequentemente frequente de uma causa extrínseca, tal como superaquecimento ou uma vibração ou um choque mecânico. Né? Então acaba sendo, né, uma catalética. Destruição de um componente. Porque o que acontece? Né? Principalmente na questão da eletrônica. Né? Tem diodos, tem não sei o que, tem aquele monte de coisinha. Falhou aquilo lá e deu pra bola. Aquele é tempo para falha, tu não tem? Um sensor zero speed se não for a parte mecânica dele. Se for a parte mecânica, aí não. A parte mecânica é desgaste, né? Ou é uma montagem. Mas se for a parte elétrica dele, com certeza. Mas só que aí aquela questão, cara. Os caras fazem tanta melhoria no próprio projeto que geralmente não falha, entendeu? Mas aí o que tu... Aí é o que tem que pensar o seguinte, tá, mas o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Bota outro. Tem plano, não precisa plano de manutenção.
Por quê? Porque às vezes o sensor ele custa, sei lá, vamos botar exemplo, o sensor custa 5 mil reais. E o plano de manutenção para o sensor vai custar 1.500. Então o que, que tu faz? Duplica e faz manutenção corretiva. Às vezes vale a pena, cara, estratégia de manutenção. Às vezes vale a pena. Não é só no operacional que tu ganha dinheiro, no OPEX, tu ganha no CAPEX também. Espero ter respondido. Wellington, é possível transformar um equipamento catalético em equipamento degradativo ou sempre ele vai ser catalético? Cara, não conheço nenhuma situação em que seja assim. O que pode ocorrer é as pessoas confundirem as coisas. É tu estar vendo o equipamento falhar. Ó, peraí que eu vou aumentar a tela para vocês aqui. O que pode acontecer é as pessoas estar vendo o equipamento falhar quando ele está aqui, ó, e eles acham que é catalético, que é abrupto, mas não é. Ele começou a falhar desde aqui. Você consegue compreender isso? Às vezes tu tá olhando o rolamento. Uau, eu conheço. Olha, escuta o que eu vou dizer para vocês. Tem um monte de lunático na manutenção que abre, que troca todos os rolamentos de um negócio ano em ano. Isso não aumenta a confiabilidade em nada. Por quê? Porque geralmente o cara identifica aqui, ó. Aí ele acha que se ele trocar de tanto em tanto tempo vai melhorar, mas não vai melhorar. As falhas de rolamento não estão relacionadas, a grande maioria, com o tempo, né? Uma parte está relacionada com o tempo, outra não. Então o cara acha que é abrupto porque ele pegou aqui, ó. Mas na real o negócio está falhando e dando sinal desde aqui. Então, é uma boa pergunta, na real. É uma boa pergunta. Mas eu não conheço nenhum exemplo. Porque tem algumas falhas cataléticas que, sei lá, só vão causar algum tipo de manutenção corretiva, entendeu? Só vão causar e manutenções corretivas de baixo impacto. Nada muito além. Mas é difícil, é difícil, é difícil. Mas eu achei interessante, é uma coisa, é uma coisa de se pensar. É uma coisa de se pensar. Acho que é bom, vocês que estão na área aí, que nem eu tô, a gente dar uma analisada nisso e olhar, talvez com esse olhar aí. Porque eu não me vem nada à mente agora do momento que a gente possa fazer essa transição. Então, vamos lá, né, pessoal? Que também nós vamos entrar chão dentro aqui, né? Imagina que essa é a primeira parte. Bom,